Meus caros irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo, Jesus seja convosco. Nós desejamos-vos sinceramente saúde e alegria. Bendita a doutrina espírita que nos consola, que nos ampara, que nos esclarece, que nos ilumina e que nos conduz a caminho de Jesus. Bendita a doutrina espírita. Agradecemos a presença dos senhores, das senhoras, dos jovens, das crianças. Estou vendo uma ali, ó. Agradecemos o convite que nos foi feito pela nossa irmã Valquíria para estar aqui essa manhã, sem o que nós não teríamos tido oportunidade de estudar um pouco mais a doutrina espírita e colocá-la em prática quando formos chamados. Bem, o tema que nós trouxemos para expor essa manhã de domingo tem o seguinte título: Emmanuel, ou Emanuel, a pronúncia não importa, e Francisco Cândido Xavier. Nós temos direito a 45 minutos, então são 9h07, então nós temos que terminar às 9h52, impreterivelmente. Está ali, ó, o recadinho aqui. Vamos imaginar que nós estamos no ano de 1931, Minas Gerais, o estado das Alterosas, acima de Belo Horizonte, mais ou menos 35 quilômetros, a pequenina cidade de Pedro Leopoldo, onde Chico Xavier residia, cidade empoeirenta naquela época. E o Chico Xavier, então, em 1931, estava com 21 anos de idade, já estava trabalhando. E toda tarde, ao sair do serviço, ele se dirigia a um lugar ali perto, a 1 quilômetro mais ou menos, denominado de Açude, uma pequena localidade ali, uma pequena formação rochosa, uma parte feita pela natureza, uma parte pela mão do homem. E ali perto, naquele açude, onde tinha uma pequena queda d'água, um pequeno bosque, um arvoredo lá, eucaliptos, pinheiros, por aí. E o Chico Xavier ia orar à tarde lá, aos 21 anos de idade, no ano de 31. Numa daquelas tardes que ele estava orando, ele notou no meio daquele arvoredo lá uma luminosidade forte. Depois aquela luminosidade foi se transformando no formato de uma cruz e em seguida no formato de um homem. E esse homem, esse espírito que apareceu ali para ele, quem que era esse homem que apareceu para ele ali? Mas olha que mediunidade. O Emmanuel mesmo. Gente, não deu tempo nem de eu pensar, o pessoal já respondeu. O Emmanuel apareceu para ele pela primeira vez. E aí, segundo o relato, o que estavam dialogando aquelas duas almas condoreiras? Ninguém sabe o que eles conversaram. Mas, mais tarde, o Chico perguntou para ele: o que o senhor quer que eu faça? Você vai escrever livros. E aí, não foi assim, saiu dali, chegou de noite em casa e foi lá e começou a psicografar. Treinou 6 anos. 6 anos. O Chico Xavier ficou treinando para receber os livros de Emmanuel. E nesse período todo que o Chico psicografou, do Emmanuel foram mais de 100 livros. Desses 100 livros, nós escolhemos aqui os 10 mais importantes, que se a pessoa não quiser desencarnar sem saber alguma coisa do lado de lá, tem 10 meses para ler e depois embarcar. Já compra o caixão e em maio do ano que vem já embarca para o lado de lá. Não desencarnem sem ler esses 10 livros de jeito nenhum, porque depois nós vamos nos encontrar. Eu aponto lá para cima, o seu Dorival e o Pavim. Eu nunca sei se eu vou lá para baixo, mas a esperança é que eu encontre o pessoal de Rio Preto lá e alguém, né, desavisado, chegou mais tarde, depois das 9h15, ô Cândido, seu cachorro, você sabia dessas coisas? Me contou. Então já estou contando agora. Já fica gravado ali e fica gravado no fluido cósmico universal. Bem, o primeiro livro que foi psicografado pelo Chico através da mão do Emmanuel tem o mesmo título, foi em 1937, 6 anos depois de treinar, o Chico Xavier treinando. Mas nós vamos falar sobre esses 5 maiores romances da literatura espírita, que é o aperitivo, para depois entrar no prato principal. Esses 5 maiores romances da literatura espírita. Ah, Alcântara, mas você fica pegando no pé dos espíritas, mandando ele ler esses livros. Estou sugerindo. Se quiser ler outros livros, problema seu.
Depois não vai dizer que eu não avisei. Esses são os 5 maiores e melhores romances da literatura espírita. Não vai existir outro, nem no 4º milênio, é agora. Então, o primeiro romance mais importante tem o título de Há 2000 anos. Foi psicografado em 1939, é a história de Públio Lentulus, senador romano, Lívia, sua esposa, e Flavinha, filha dele. Começa esse romance no ano de 31 da era cristã, justamente quando nosso Senhor Jesus, o Cristo, estava começando as suas pregações lá na Palestina. Tá ligado na internet? Na Palestina. Eu vou deixar bem claro, porque se alguém resolver ir aqui para Paulo de Faria, aí passa em Palestina e fala, é verdade que morou um senador aqui com a mulher dele? Não foi em Palestina, foi na Palestina. E aí, se passa no ano de 31. Públio Lentulus morava em Roma, capital da Itália, casado com a Lívia, tendo a filha Flavinha, que estava doentinha, tinha uns 6, 7 anos de idade, e por causa da doença da menina, ele se dirigiu para a Palestina, ia ficar lá no sul, em Jerusalém. Houve qualquer coisa que só lendo no livro vocês vão saber, e ele foi morar na cidade de Cafarnaum, à beira do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ou Lago Tiberíades. E esse romance aqui, então a gente fica sabendo como que houve o encontro de Públio Lentulus com nosso Senhor Jesus, o Cristo, no capítulo 5º. E a partir daquele encontro é que nós temos a única prova oficial, para quem não acredita que Jesus esteve na Terra, foi filmado, tirou fotografia, está na internet. Então, a única prova é uma carta manuscrita, um retrato falado de Jesus, que se encontra no Museu dos Lazaristas, de propriedade do Duque de Cesadini, em Roma, também conhecido como capital da Itália, enroladinho lá. Então, lá tem a assinatura do Públio Lentulus. Quem não leu esse romance aqui, não sabe o que estava perdendo. Entrou hoje na doutrina espírita, então não tinha merecimento. Mais tarde, depois dos desencarnos, o segundo título contraria a matemática, porque chama 50 anos depois, foi psicografado no mesmo ano, mas se passa no ano de 131 da era cristã. Aí o matemático fala, mas como 50 anos depois vai dar 81? Não me interessa, vai se queixar lá em cima com Emmanuel. É a história de Ciro e do escravo Nestório. Quem será o escravo Nestório, né, Luciana? Quem será? E aí a pessoa, esse daqui é a sequência do outro. O outro romance, que não tem sequência com esse daqui, o terceiro, esse é o mais importante romance da literatura espírita. A pessoa pega lá, apalpa ele, mas é muito grande, eu não tenho tempo para ler, eu tenho meus compromissos, eu tenho a internet, o notebook, o laptop, o Diaba 4, não, o Diaba 4 acho que não tem não. E aí a pessoa não acha tempo para ler o livro. Na próxima encarnação você vai nascer numa cadeira de roda, não vai ter dinheiro para comprar e vai usar livro lá. Você vai ficar uns 50 anos, você vai ter tempo para ler. Depois, num dia que eu não estou avisando, né, Antônio Marco? Paulo Estevam, o maior romance da literatura espírita. Quando eu tive pedra no rim, porque pobre tem pedra no rim e rico tem cálculo renal, que é a mesma coisa. E aí eu fiquei com aquela dor, dói mais do que perder pênalti na Libertadores da América. Cálculo renal dói mais que parto normal, né? Sem dilatação, gêmeos. Que é só que não botou, pronto. É do ano de 1941. Essa é a história de Saulo, depois Paulo, Gesiel, depois Estevão e Abigail. Abigail era irmã de Gesiel e era noiva de Saulo. Saulo de Tarso não sabia que Abigail era cristã e muito menos que era irmã de Gesiel. Chamou a noiva para ver um espetáculo, lapidação, do latim lapidare, tacar pedra, para lapidar Gesiel. Se passa no ano de 34 da era cristã, lá na Palestina, não em Palestina. Por favor, ninguém vá aqui em Palestina procurar saber disso. No ano de 34 da era cristã. Então, Saulo de Tarso, que era perseguidor dos cristãos, na entrada de Damasco, na entrada, porque era na estrada, mas já estava pertinho. Foi lá que nosso Senhor Jesus, o Cristo, apareceu para ele. E esse daqui se transformou, era o apóstolo dos gentios.
Livro lindo, lindo, lindo de viver. Quando eu fiquei com a pedra no rim, eu reli depois de 20 anos e foi tudo feliz lá em Mirassol contar para o Adelino da Silveira que eu tinha relido Paulo Estevam. Ai, que delícia. Por quê? Fora aquela senhora lá que está no nenenzinho recém-nascido e aquele que está andando lá, o Marinho sentou, quem leu pelo menos uma vez Paulo Estevam, permaneça sentado. Ótimo. Então, se cada um já leu uma vez, está muito bom, né? Aí eu reli. Ah, tem gente que fala, reli 2 vezes. Falei, mas que beleza, que pleonasmo, que redundância, né? Reli 2 vezes. Aí eu fui lá contar para o Adelino da Silveira que eu havia relido graças à dor, né? Fiquei tão contente, falei, Adelino, reli Paulo Estevam. Ah, Pavan, que satisfação. Ele falou assim, eu já li 31 vezes. Desde que eu conheço o Chico Xavier, eu leio 1 vez por ano. Magoei. Mas esse livro aqui é o maior romance da literatura espírita. E depois, mais adiante, que não tem sequência, Ave Cristo. É de 1953, é a história de Quinto Varro, ou o irmão Corvino, Tassiano, Célia. E ali é citado também Blandina. No livro Ave Cristo é citado Blandina, que mais tarde será citado no capítulo 9 e 10 do livro Entre a Terra e o Céu, Chico Xavier, André Luiz. A Blandina é citado lá. Se passa no ano de 233 da nossa era. E o cenário é muito bonito. Sudeste da França, Lyon e uma parte do norte da metade da Itália. Mas que história linda, aquele cenário bonito lá da França nessa época, 233. É livro para ser lido, e relido e perlido. Acho tão bonito falar perlido. Eu fui olhar no dicionário para ver, né? Então, esse romance Ave Cristo, que a pessoa que não leu não sabe o que está perdendo. E o último ali, o romance mais importante, é o Renúncia. Não tem nada a ver com livro de política, aí a biografia do fulano de tal, foi governador de São Paulo, nada disso. Renúncia é de 1942 e é o 5º maior romance da literatura espírita. Leu esses 5 aqui, já está satisfeito, já pode embarcar. Se não leu, imagine se está deixando o corpinho lá no cemitério João Batista, ou esse daqui da Ressurreição, que o pessoal fala, cemitério da Ercília. A Ercília é minha vizinha, perguntei para ela, aquele cemitério é seu? Não, não é seu, Cândido. É da Ressurreição. Ou lá no cemitério dos ricos, no Jardim da Paz, né? Aí a pessoa já pensou, Pavinho, desencarna, larga o corpício ali e vai para lá sem conhecimento nenhum. E tem a felicidade de encontrar a Joana de Anjos de um lado e o Emmanuel do outro. Finge que tem mau hálito. Não abre a boca para não falar bobagem. Renúncia é a história de Alcione. Olha aqui, eu coloquei o acento agudo aqui, ó, bem, Alcione. Não me fale Alcione. Alcione é a nossa cantora marrom, que fica dançando. Alcione, Cirilo Davenport, Madalena Villamil e Susana dos Quezzi. Essa história começa no ano de 1662. Cenário, século XVII, Paris, a Cidade de Luz. Coisa linda esse romance aqui, sobre a história de Alcione. Se passa uma boa parte na França e a maior parte no norte da Espanha. Lindo, lindo, lindo. Romance muito bonito, esses 5 aqui. Feito esse aperitivo aqui, que nós já estamos quase na metade do tempo para terminar, então, quem não leu, não sabe o que está perdendo, e a pessoa fala assim, mas custa muito caro o livro espírita, então compre no sebo. Ah, lá no Sebo Sol? Não, querido ou querida, já não existe mais. No sebo é um lugar que vende livro usado. Ah, não sabia, mas também nunca procurou saber. E vai lá, sua, camele, e ache, e compre, e leva para casa e leia. Ou então pega emprestado aqui no Pavan, né? Pega aqui na biblioteca, leia. Se o espírita pegar um livro e não ler em 15 dias, não empresta mais para ele. Se eu tivesse biblioteca, é 15 dias. Porque senão a pessoa fica 6 meses, não achei tempo para ler. Então, querido ou querido, você não vai desencarnar. Você acha que vai desembestar, que é deixar de ser besta. Porque nesses 30 anos que nós estamos aqui em São José do Rio Preto, desde o dia 19 de março de 1979, nós lemos
cerca de 450 livros espíritas, mais uns 50 não espíritas. Estudamos 10%. E fizemos a relação e deixamos lá com o Jadir e com o Pavan 73 melhores livros espíritas. Dá para ler em 6 anos e 1 mês. E aí desencarna. Está lá a relação. Depois ninguém vai falar, eu não sabia que livro que eu deveria ler, né? Pois é, já fiz. Você também ficou com a cópia, Antônio Marta? O Chico Silvestre também ficou com a cópia, então não há motivo para dizer desconheci o que deveria ler. Mas eu quero ler esses romances da fulana e da beltrana. Você tem um livre-arbítrio. Depois você não vai dizer que não foi avisado. E nós vamos para os livros de estudo. De tantos livros de estudo, de ciência, filosofia e religião, que o Emmanuel mandou através da mão do Chico Xavier, nós escolhemos esses 5 aqui. Importantíssimo, ler e estudar, porque o único lugar que o sinônimo de ler e estudar é ler, de ler é estudar, é em palavra cruzada, porque a diferença é muito grande. A pessoa lê o livro, não estudou, ou então não faz como nós fazemos para ler um livro espírita. Terminamos de ler a Gênesis aí, 3 meses e meio, com 5 dicionários do lado para aprender a ler a Gênesis. Nós não somos Rui Barbosa reencarnado, então nós temos que estudar. Não pode pegar, ver uma palavra ali, não sabe o que é e passa para frente. Tem que estudar, aprender. Porque o que é mais difícil? Amar ou instruir-se? Lá, todo mundo falou instruir-se, Dorival. O espírita verdadeiro, ele erra de propósito só para dar oportunidade para o irmão perdoar. Então, tudo perdoado. Amar é muito mais difícil do que instruir-se. 100 vezes mais. Por enquanto, quem está amando aqui na Terra são as mães que pariram seus filhos ou mães adotivas, que eu sou filho adotivo. Isso é amar. Instruir-se até eu, que sou semi-alfabetizado, que larguei do ginásio em 1960, estou estudando. Então, instruir-se é mais fácil. Amar é muito mais difícil. Esse livro, A Caminho da Luz, de 1938, é a história da civilização aqui no planeta Terra, onde nós habitamos, à luz do Espiritismo. O que diz aqui? Tirar o óculos para ler de perto. Quando o Rodrigues Ferreira fazia isso, eu achava tão chique, agora chegou a minha vez. Olha aqui. História da civilização à luz do Espiritismo. O Emmanuel escreveu através da mão do Chico Xavier o seguinte: nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. Todas as civilizações terrestres. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Mundo novo que vai começar agora em 2057. Perguntaram para o Chico Xavier, está lá no livro Plantão de Respostas, entre parênteses, Pinga Fogo número 2, página 35, TV Tupi de São Paulo, 1971. Saulo Gomes perguntou para o Chico: Chico, quando que vai começar o mundo de regeneração aqui na Terra? Aí o Chico respondeu: Emmanuel está nos dizendo que a partir do ano de 2057. A partir. Não falou se vai levar 300 anos, 500 ou 1 milênio. Bem, nesse livro aqui, nós aprendemos sobre a Gênese planetária. É o capítulo 1º, na página 17, a Gênese planetária. Rezam as tradições do mundo espiritual que, no decurso de milênios, essa comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, esteve reunida nas proximidades da Terra por apenas 2 vezes. Aí está na página 17, assim, vira na página 18 lá em cima. A primeira, quando da formação do globo terrestre, e a segunda, quando foi decidida a vinda do Cristo à Terra. Se foi decidida a vinda do Cristo à Terra, subentende-se que havia nessa reunião espíritos do nível de nosso Senhor Jesus, o Cristo. Cada Cristo toma conta de um planeta, e aí tem os sistemas. Aí a Gênese planetária, a comunidade dos espíritos puros, que fazem parte da cocriação em plano maior, segundo André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, capítulos ímpares,
recebido pelo Chico Xavier, capítulos pares por Valdo Vieira, quando era espírita. Mais adiante, as raças adâmicas, aquela história de Adão e Eva, da serpente, da maçã, da arca de Noé, dilúvio, essas coisas aí, é tudo fantasia. Mas as raças adâmicas, o que aconteceram? As raças que já existiam aqui na Terra e depois o sistema de capela. Capela, para aquelas pessoas que ficam deduzindo e dedos voltando, não é uma igrejinha que tem fazenda de rico que casa a filha dele lá. Ah, casou na capela. Capela, a pessoa fala assim, eu li os exilados da capela, mas você leu e estudou a Caminho da Luz? Não, então leia e estude. Capela é um sol, 5.800 vezes maior que o nosso, que já é 1.300.000 vezes maior que a Terra. Capela é um sol, fica situado do rumo do Polo Sul, a 42 anos-luz da Terra. E ali, na constelação do Boieiro, o Capela, com os seus orbes, seus mundos, seus planetas em volta, um dos orbes, um dos mundos, porque ninguém habita Sol, a Sol é um lugar de reunião dos Cristos, segundo o livro dos Espíritos, na pergunta 188. Então nós, como não somos Cristo, nós somos exilados de Capela. Nós somos exilados de um planeta que fazia parte, que faz parte do sistema de Capela. E aí, como aquele planeta do segundo para o terceiro estágio, como nós vamos passar a partir de 2057, 4 grandes povos foram convidados a se retirar de lá. Ah, mas como que foi tirado de lá? Pois é, já estava com a passagem comprada. Foi retirado lá, vamos supor, né? Lá em Paris tem uns condomínios chiques, então foi retirado do Dama tal 18, do Gaivotas 25, do Figueira, do Edifício Antares, do Débora Cristina, lá também chama Débora Cristina. E aí foi tirado aqueles espíritos que não estavam podendo mais morar lá, foram pegos assim pelo cangote, né? Nem precisou fazer check-in, controlador de voo, nem nada, e foram retirados de lá. Para onde é que nós estamos indo? Nós estamos indo para os Alpes Suíços, para Campo do Jordão? Não. Aí foi despejado, agora é a Hernani Pires Domingues, né? Para o Gogó do Sapo, aquela favela que tinha lá perto da Costa do Sol. Tchum! Esses 4 grandes povos, o Luiz Rio, porque ele mora aqui no Mansur da Ude, mora rico ali, né? As raças, os 4 grandes povos que foram convidados a mudar de endereço. Os egípcios, que eram povos que tinham muita cultura, não eram guerreiros, os egípcios não eram bélicos. Quem foi guerreiro lá, quem foi mal mesmo, foi José do Egito, que quando nós éramos católicos lá em Curitiba, nos anos 50, tinha tanto dó do José do Egito, coitadinho, foi vendido pelo irmão, né, a troco de banana. Não, banana não tinha naquela época, a troco de trigo, né? E aí ele foi lá como escravo, coitadinho. Tanto que eu rezei para ele, fiz tanta comunhão. Quando eu li o Chanceler de Ferro, meu Deus do céu, li na época que o Ministério da Fazenda aqui estava passando o Mário Henrique Simonsen para o Delfim Neto, e a gente reclamava deles. Um dia se viu esses dois aí, está acabando com a gente. Quando eu li o Chanceler de Ferro, o José de Egito, o Mário Henrique e o Delfim Neto eram 2 freiras do Colégio de Santo André perto dele. Mal que nem o cão! Aí desfiz todas aquelas rezas que eu tinha feito para ele lá. Então, os egípcios não eram guerreiros. Vocês vão ler o Chanceler de Ferro. Deixou o pessoal lá, os egípcios, na tanga, literalmente, porque não existia fio dental. Senão tinha ficado no fio dental. Na tanga. Os egípcios. Depois, o segundo grande povo, a organização hindu, que agora está muito em moda, né? A caminho da Índia, não sei o quê. Eu sou do tempo que o caminho da Índia era uma trilha que a mulher do Juruna passava assim, aqui no meio do Brasil. A família indo-europeia da qual nós derivamos, e que não era boa bisca naquela época não, e o povo de Israel, que eles eram o único que tinham Deus único, por isso até hoje os judeus, os hebreus dizem que eles são o povo escolhido por Deus, por causa que só tinha uma religião, os outros tinham vários deuses. Tá aí, ó. Francisco de Assis, já aqui no século XII, né? Francisco de Assis, os franciscanos, o Espiritismo e as grandes transições, Jesus e a terceira reunião da comunidade de espíritos puros, está lá no antepenúltimo,
capítulo do livro, A Caminho da Luz. 9h31, não vai dar tempo de falar tudo. Se chegar por aqui não der tempo, a gente fala assim, seja bem aqui no meio e vai embora. Que eu sinto, Zizi, né, as senhoras vão de casa querendo ir para casa, quem não vai comer a feijoada aqui, né, querendo voltar para fazer o almoço, né, e aí bater roupa na máquina, e fazer serviço doméstico. Espera um pouco. Eu só venho aqui uma vez por ano falar no domingo, já vocês vão embora. Quando der aquele horário certinho, nós terminamos. Esse segundo livro aqui, ó, Emmanuel, que foi o primeiro que o Chico recebeu em 1937 e publicado, segundo o Oswaldo Cordeiro lá de Mirassol, foi difícil publicar esse livro, porque tinha forças ocultas, não querendo que esse livro fosse publicado. Depois vocês vão ler o livro, saber por quê. São dissertações mediúnicas sobre importantes questões que preocupam a humanidade. Ciência, filosofia e religião. Ali depois do frontispício, ou da página de rosto, antes do primeiro capítulo, tem lá a tarefa dos guias espirituais. Qual será a tarefa dos guias espirituais? Aí a pessoa fica imaginando que os guias espirituais estão aí, né, Pavan, para atender as nossas consultas, né? Ah, pergunta tal coisa, queria saber tanto tal coisa, né? E fica especulando lá de cima. Qual que é a tarefa dos guias espirituais? Porque cada um de nós tem o anjo da guarda, o espírito protetor, que fica cuidando da criança desde ao nascer até os 7 anos de idade. 24 horas do lado, com aquelas asas de anjo que a gente vê. E aí, dos 7 anos, acabou de assoprar a velhinha, fez aniversário, dos 7 aos 14, fica 12 horas tomando conta, aqui não sei se é de dia ou de noite, e 12 horas do lado de lá. Acabou de completar 14, aí o espírito protetor não fica aqui mais do lado, fica lá para cima, fica de olho no monitor lá, no GPS, vendo o que está fazendo, se precisa vir aqui ou não. Então, a pessoa fica pensando, que nem eu ficava pensando também, que o meu anjo da guarda ficava cuidando de mim toda a vida. Mais tarde, nós recebemos o espírito da Cássia Kiss e nos tocamos que o anjo da guarda não fica 24 horas ali do lado, ora essa. E aqui a tarefa dos guias espirituais, se alguém aqui tiver marca-passo, por favor, erga o braço, que eu não falo a frase. Ninguém tem marca-passo? Ah, a senhora tem? Por favor, a senhora faça assim, porque se eu falar a frase e a senhora desencarnar de susto, depois a culpa vai ser minha. O Emmanuel escreveu através da mão do Chico: os guias invisíveis do homem, o homem aqui é a humanidade, as senhoras e as senhoritas estão incluídas. Os guias invisíveis do homem não poderão, vírgula, de forma alguma, vírgula, afastar as dificuldades materiais dos seus estágios evolutivos sobre a face da Terra. Ponto final e fecha aspas. Dificuldade material neca de pitibiriba, usando uma linguagem elevada, um português correto. Então, nesse livro aqui, Emmanuel, Os Guias Invisíveis do Homem, foi isso que nós citamos. Nós ficamos sabendo quem são os médiums, em sua generalidade, na página 66. Por quê? Nós viemos lá do norte do Paraná, que eu sou paranaense, e lá no norte do Paraná, seu Dorival, tem gente lá que frequenta centro espírita e fala assim, sou médium. E ainda fala, sou médium dos bons. Eu nunca conheci médium dos mais ou menos, dos razoáveis. Você já conheceu, Antônio Marcos? Então, sou médium dos bons. Só falta mostrar a carteirinha de médium. Como quem diz, você sabe com quem que você está falando? Agora eu sei, eu falo, você já leu Emmanuel, página 66? Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários, na acepção do termo. São almas que fracassaram desastradamente, malbarataram o tempo, fizeram coisa errada no passado e agora vieram resgatar. Credo, não fala isso. Eu não quero mais ser médium aqui no Francisco de Assis. Vai reclamar com o Emmanuel quando você desencarnar. Tá lá, quem são os médiuns? Quem são os animais irracionais? Agora há pouco tinha ali um cachorro, né? Aliás, cachorro quem tem é pobre. Rico tem um cão. Adquiriu um cão com pedigree. Os animais irracionais, cães e gatos, são nossos irmãos. Até há pouco tempo atrás, 1 milhão de anos atrás, aí, nós era macaquinho, ainda estava em cima das árvores brincando com o rabo.
De lá para cá que nós evoluímos um pouco fisicamente, moralmente não. Então, são nossos irmãos. O Emmanuel afirma isso aqui, ó. Mais adiante. Saúde moral e medicina do futuro. A pessoa se não tratar a saúde moral, não vai adiantar ela fazer cirurgias físicas na medicina. Ela precisa fazer a cirurgia moral, medicina do futuro. O Emmanuel já falava isso, já escreveu isso em 1937. Conhecimento do futuro. Ai, tanto que eu queria saber do futuro. Saber o que do futuro? Para quê? O futuro está apagado, oculto para nós, os homens, está no livro dos Espíritos. De vez em quando a espiritualidade maior quer nos contar o que vai acontecer no futuro, renasce como renasceu na França, Júlio Verne, e aí conta o que iria acontecer dali 50, 70, 100 anos. Submarino Nautilus, né? 20 mil léguas de submarino, nem existia a palavra reator, e aí ele falou naquela época lá. E depois volta ao mundo em 80 dias, hoje o avião dá a volta em 40 horas, viagem à Lua. Então, de vez em quando, agora nós aqui, para querer saber do futuro, para quê? Ah, tanto que eu tinha curiosidade. Pois é, você não vai lendo os livros e vai querendo saber. Conhecimento do futuro. Necessidade do pensamento religioso. É necessário, sim, que a pessoa tenha uma religião. E aí, ela que escolhe qual que ela quer ser. Se ela estiver satisfeita naquela, ou não ter nenhuma, o Allan Kardec escreveu no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 2, o futuro, né? A preparação para a morte. E aí o Herculano Pires, o melhor tradutor, diz que Kardec sempre afirmou que o Espiritismo não veio para aqueles que estão satisfeitos em sua crença ou descrença, mas sim para aqueles que não estão e procuram algo mais. Ponto final e fecha aspas. Então, se a pessoa tem uma religião, uma doutrina, segue isso, segue aquilo, e está satisfeito, deixa ela para lá. Não tente convencê-la, porque o Espiritismo não faz proselitismo, não fica chamando, venha para o nosso centro aqui que é a religião, deixa para lá. Mas ela tem que ter uma religião. Mais tarde, quando ela quiser saber e aceitar as verdades, a consolação, o amparo e o esclarecimento, venha ao centro espírita. Aí é a nossa obrigação, né, Pavan? Passar essas informações. No livro O Consolador, que é de 1940, a edição foi publicada em março de 1940, tem 411 perguntas e respostas, mais ou menos um terço sobre filosofia, um terço sobre ciência, um terço sobre religião. Esse livro aqui tem tanto ensinamento que as pessoas pensam que Espiritismo... mas Espiritismo é aquela religião de conversar com o defunto? Negativo! Primeiro está defunto, como é que vai conversar? Nós conversamos com os espíritos desencarnados, vivos, mais vivos que nós. E nesse livro O Consolador, lá também antes do primeiro capítulo, e depois do frontispício, está escrito lá que perguntaram ao Emmanuel, se o Espiritismo tem 3 aspectos, filosófico, científico e religioso, qual desses aspectos é o mais importante? E aí, o Emmanuel, como estava lá nas Minas Gerais, pegou e fez um desenho de um triângulo, que é o símbolo lá da bandeira de Minas Gerais, né? E respondeu da seguinte forma: podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo? O Espiritismo não tem símbolo, não tem nada de bandeira, flâmula, não tem nada disso, distintivo. Podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo como um triângulo de forças espirituais. A ciência, aqui um ângulo, e a filosofia, outro ângulo, vinculam à Terra essa figura simbólica, porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Religião, do latim, religare, ligar de novo, ligar uma coisa que estava desligada. Então, por isso que a doutrina espírita, a parte mais importante, é a parte religiosa, apesar de que um grupo da cidade de Santos, lá no litoral paulista, e outro da cidade de Porto Alegre, influenciados pela CEPA, Confederação Espírita Pan-Americana, lá da Venezuela, estão querendo tirar a parte religiosa da doutrina espírita, que é a parte mais importante. E estão dizendo que o espiritismo é filosofia, ciência e tem um aspecto cultural. Não me fala uma coisa dessa.
A minha mãe tinha razão, viu? É só dando com um gato morto na cara até fazer miar. O gato. Nesse livro, O Consolador, tem assuntos sobre... A pessoa pensa que espiritismo é só ficar mediunizado lá e conversar com o defunto. O que é isso? Não é nada disso. Fala sobre sociologia, política, pergunta número 60. Se o espírita mesmo, ele se deve candidatar a um cargo político ou não. Sabe o que o Emmanuel respondeu? Pega o livro e lê. Não matarás, não julgueis, usufruto, nada nos pertence aqui na terra. Não vamos levar nada para o outro lado depois de morto. Vai ficar ali, junto com o caixão, a dentadura, a peruca, cílios postiços, unha, essas coisas. Vai ficar tudo ali. A pessoa só vai com a roupinha do corpo para o lado de lá, de mão abanando. Cadê minhas fazendas, meu telefone celular, meu talão de cheque, caminhonete 4x4, moto 7... Já era. Vai encontrar uma senhora com cabelo arrumado, bonitão do lado de lá. Acho que ela já não está mais trabalhando. Ela aparecia sábado às 22h20, numa TV daqui. Ela fala assim, isso não te pertence mais. Não vai com nada, vai ficar tudo aqui na terra. Quase que eu dou um soco aqui. Dinheiro e ignorância. O Emmanuel está dizendo o seguinte, que a maior parte das vezes, quando a pessoa acumula muito dinheiro, muita riqueza, isso daí gera ignorância. Não quis dizer que a pessoa, quando vai ficando rica, vai ficando burra. Mas é que, à medida que ela vai ganhando muito, ela vai ignorando os irmãos, as irmãs, mais aqui da terra. Então, muito dinheiro é um perigo. Trata sobre botânica. Imagina, o Espiritismo fala sobre botânica, exatamente. Zoologia. Isso na parte da ciência. Na parte da filosofia, carne de animais, pergunta 129. É um erro o ser humano comer carne dos animais? Sim, de graves consequências físicas e espirituais. Nós já deixamos de comer carne desde março de 1978. Faz 21 anos que nós não passamos nem na porta de cemitério. De açougue. E quando comia, não comia de açougue perto de cemitério de jeito nenhum. Ué, mas por que tem uma coisa a ver com a outra? Pega o livro Missionário da Luz, vocês vão ver o que acontece com o espírito de carnívoro. Quem gosta muito de carne, se está fechada a churrascaria, onde é que ele vai? Sabe onde é que ele vai? Pega o livro lá e lê. Nossa Senhora, é de arrepiar. As mulheres põem aquelas touquinhas para fritar batatinha para não cair o cabelo, porque o cabelo começa a arrepiar assim. Carne de animais. Quem quiser continuar comendo, continua comendo, não estou nem aí. Animais e homens. Astrologia. Ai, tanto que eu queria saber, né? Fui consultar uma astróloga aí para falar do meu futuro. O que é isso? Não acredito em negócio de astrologia. Acredito em astronomia. Influência dos astros. Futuro. A pessoa quer saber do futuro de novo. Foi o que nós citamos do livro Emmanuel. Cremação de cadáveres. Deve ser cremado? Sim ou não? Está a resposta lá. Morte violenta. O que acontece? Cônjuges, né? Esse carinho que os cônjuges têm um com o outro, né? Pedro e Esmerilho, né? Por que acontece? Filhos rebeldes. Isso deve acontecer na França. Aquele povo sem cultura. Nunca você viu falar isso aqui no Brasil, né? Filhos rebeldes, nem eu. Então, mas deve ter. Então, quando Emmanuel se referiu, devia estar se referindo aos franceses, né? Tem filhos rebeldes, né? Juventude transviada, né? Provas e expiações, a diferença é tão grande, é a pergunta 246 do livro O Consolador. Está aqui. E na parte de religião, crenças. Por que cada pessoa tem uma religião, uma crença? Um está satisfeito com essa, com aquela, né? Ah, eu gosto da minha. Ora, cada um segue o que quiser. A maior parte das religiões tem um aspecto religioso. Raros têm um aspecto científico, aliás, filosófico. E algumas têm um aspecto filosófico e religioso. O aspecto científico, somente a doutrina espírita é que tem. Mais nenhuma no mundo inteiro não tem. 3 aspectos, inclusive o aspecto científico. Não tem, é só a doutrina espírita. Está aqui. Instruí-vos. Olha a diferença entre amar e instruir. E o passado. Ah, tanto que eu queria saber do passado. Pois é. Pega o livro lá para dar uma lida. O livro Pensamento e Vida é de 1958. Condensação dos princípios superiores que nos orientam a rota. Ah, instrução, capítulo 4, página 23.
Aquelas duas asas que nós vemos simbolizados pela Igreja Católica, aquele anjo com aquelas asas enormes. Quando eu vim de São Paulo para cá, ainda acreditava naqueles anjos, naquelas asas, né? Falei, nossa, que coisa bonita. As minhas tinham verde e branco, a cor do Palmeiras. Aí o Rodrigues, que é São Paulino, falou, que asa, que nada, vai, não existe nada disso. Foi arrancando minhas penas tudo. Que cotó. Essas duas asas aqui, o Emmanuel diz o seguinte, já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma se chama amor e a outra sabedoria. Precisamos dos dois para subir. Por isso é que nos centros espíritas ensina a praticar a caridade, né, o amor, e a adquirir cultura, estudar lá de quarta-feira à noite. E por isso que antigamente, mas bem antigamente, na nossa época, de nós três aqui, nós aprendíamos a ter educação em casa e cultura na escola. Hoje em dia, querem que a escola dê educação e cultura. Não é bem assim, não. Então, ó, nesse livro aqui, trabalho, os 3 tipos de trabalho que nós devemos executar aqui. O trabalho dever, que é dever do marido ajudar a esposa em casa, em todos os afazeres domésticos. Você está pensando que eu sou o que eu canto? Eu sou o marido lá em casa. Pois é, se você não for ajudar a sua esposa em todas as tarefas do lar, na próxima encarnação, você vai nascer de sainha e ela vai ser o seu marido. E aí você vai ver o que é bom para tosse. Não acredito nisso. Não precisa acreditar. Eu só estou te dizendo que isso daqui está na literatura espírita. Não acredita, azar é teu. O trabalho dever, o trabalho obrigação, que é ganhar o salário honesto. Ah, mas o Cacá está ganhando 70 mil reais por dia e eu ganho 1.500 por mês. Você ou já passou por essa prova e fez mau uso, ou passará por ela. É a prova mais difícil, é o dinheiro. Depois o segundo é o poder e o terceiro é o sexo. Ah, tá aí, ó. E o terceiro tipo de trabalho é o trabalho voluntário, que aqui tem 34 departamentos oferecendo, inclusive aquele da fauna para ajudar a cuidar dos animais. E aí sobe aquela escada ali, ó, na segunda-feira à noite, tem uma escada lá perto dos sanitários, né? Vai lá no finzinho e fala, quero ser voluntário, quero ajudar. Mas normalmente a pessoa chega lá e fala assim, quero empurrar o abacaxi que eu tenho lá em casa, a cachorra deu cria, o gato tá... e quer se livrar do problema. Não é bem assim. Aí desencarna, chega do lado de lá, irmão Clalêncio, ministra veneranda, tanto que eu queria ser missionário lá na terra. Querido, você não cuidava nem de um gato, não vendia pizza do centro espírita, você quer o quê? Fica naquela salinha ali, fazendo o quê? Ali é umbral. Olha aqui, corpo, o que nós trazemos para o nosso corpo vindo de outras encarnações? Ora, nós trazemos do nosso corpo, no perispírito, o germe da lepra, né? O mal de Hansen, o fogo selvagem, né? O pênfigo, né? Trazemos a tuberculose, o carcinoma, o câncer, a AIDS, a SIDA, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida, tudo isso está no nosso perispírito. Dependendo do nosso comportamento aqui na Terra, aflora para o corpo físico. Está escrito lá, é só a pessoa ler. Vocação, o que é a vocação? É a soma do reflexo que trazemos de experiência de outras existências. Prosperidade, conceito do mundo atual. Muito cuidado com a prosperidade. Desde que eu li esse livro aqui, nunca mais escrevi em cartão de Natal. Feliz Ano Novo, Feliz Natal e próspero Ano Novo. Não desejo prosperidade para a pessoa que você não gosta dela. Tomara que fique bem rica. Aí é a pessoa que você odeia, né? Se não, se você gosta, fala, tomara que você vive miserável até o fim da vida. Para resgatar. E esse livro aqui, Vida e Sexo, de 1970, Sexo, Sexualidade e Carga Erótica. Credo Alcântara, você está recomendando um livro erótico para as pessoas lerem? Pois é, mas aqui trata de namoro, noivado, casamento, separação, divórcio, né? Promiscuidade, aventuras fora do lar, aqui, em torno do sexo, união infeliz, amor livre, controle sexual, homossexualidade, adultério e prostituição, abstinência e celibato, carga erótica, sexo e religião e a margem do sexo. Então, livro para a pessoa estudar direitinho, tomar conhecimento, ver o que está fazendo de certo, de errado, não deixar passar a oportunidade.
São 9h51, nós temos 1 minuto para encerrar, né? E lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, o título é O Cristo Consolador. Depois das anotações dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, há um pequeno comentário de Allan Kardec. Em seguida, instruções dos Espíritos. Advento do Espírito da Verdade. Advento, vinda, chegada, Espírito da Verdade, como bem definiu Herculano Pires, o melhor tradutor de Kardec. E o Espírito da Verdade, que se auto-intitula dizendo: eu sou o divino jardineiro, eu sou o grande médico das almas, dando a entender que seria nosso Senhor Jesus o Cristo. O Espírito da Verdade diz o seguinte: espíritas, eis o primeiro ensinamento, amai-vos, e eis o segundo, instruí-vos. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelas vibrações, tenham um excelente domingo.